Você Alessandro, consegue ver os Alessandro. nomes. Eu tenho o login de Alessandro. Aí tem Matheus, tem Dilma, tem Caroline Moreira, né? Ah, tô Isso, vendo aqui. pronto. Matheus tem um Então nome não consegue maior. ver, ele só não tem aquela fotinho que no Meet aparece. Mas, no mais, as funcionalidades são semelhantes. E nesse balão você vê, acompanha o chat também, tem mais gente entrando. Tá, vou abrir o chat. Aí no balãozinho você acompanha o chat também. Tá. Então a gente pode, né, começar? Não podemos. Eu vou fazer uma breve apresentação sua Tá para ótimo. contextualizar o pessoal. Gente, boa noite novamente, né? A gente já estava aqui no cafezinho há alguns minutos, dando um tempinho para o pessoal chegar. Hoje a gente vai para a última aula do primeiro módulo, então nós temos 4 módulos de curso. O módulo 1 está encerrando hoje, com a presença do professor Juan Almeida. Vou apresentar brevemente a trajetória de Juan, que vai estar falando, vai trazer para a gente o tema hoje, que nós demos um título assim mais genérico, para que o professor possa fazer seu recorte, que se chama Memória, Verdade e Justiça, as comissões da verdade e os debates atuais. O professor Juan, ele tem uma formação do direito, ele é um profissional que vem do direito, né, que atua na área do direito, inclusive, com a graduação pela UFRN, fez mestrado em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília e o doutorado em Ciências Jurídicas pela Federal da Paraíba. O professor Juan atua também na UFRN, no SERES, em Caicó, e tem um destaque que é importante, que ele compõe o Comitê da Verdade aqui do nosso estado e fez parte durante o período da Comissão da Verdade da UFRN, que contribuiu significativamente para a gente com a elaboração de um relatório bastante detalhado dos casos que foram levantados durante o período de vigência da Comissão da Verdade na UFRN. Esse relatório, inclusive, que é disponível, vocês podem baixá-lo através do repositório da UFRN, ele tem um material gerado em PDF, e a versão física também na BCZM vocês encontram a Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Juan, pela sua disponibilidade numa quarta noite, no terceiro turno, mas a gente sabia que essa temática não teria pessoa melhor indicada para falar sobre ela do que você. Seja muito bem-vindo, Juan. Nosso grupo aqui é composto majoritariamente de professoras e professores da rede básica e também licenciandas e licenciandos da UFRN. Mas não somente. Tem um pessoal que é do Pará, tem gente da Paraíba, tem pessoas também de outros estados que se inscreveram e estão compondo aqui conosco. Fique à vontade, a palavra está contigo e no final a gente abre para as perguntas. Tá ótimo, professora. Boa noite a todos e a todas. Uma saudação especial à professora Aline pelo convite, né, em compor o grupo de professores aqui do curso sobre Direito à Memória e Verdade e a Ditadura Militar. Agradecimento também extensivo aos professores Artemilson e professor Alessandro, que compõem, né, a coordenação desse curso. Pessoal, como a professora Aline colocou, eu tenho, né, uma trajetória de militância política e também de investigação científica nesses assuntos que giram em torno das violações de direitos humanos da ditadura militar, aqui no Brasil, especialmente no contexto das universidades brasileiras, com especial destaque à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E isso, né, indica assim, uma apropriação tanto enquanto pesquisador, que levou esse tema como investigação na graduação e no mestrado, como também um sujeito que se identifica como militante político dessa causa, que é a causa da memória, verdade e justiça, pelo fato de ser eu um filho de um ex-preso político. Né? Meu pai, jornalista, Luciano de Almeida, militou durante a ditadura nos anos 60 e 70, foi preso durante 10 anos em estabelecimentos das Forças Armadas e da Polícia de Pernambuco, cidade de Recife, também em Itamaracá. E por isso, né, essa confluência dessa questão familiar e também desse interesse de pesquisa caminham, né, tanto para a minha atuação na Comissão da Verdade da UFRN, no Comitê Estadual da Verdade do Rio Grande do Norte, como também, né, na discussão desses temas do ponto de vista mais científico, especialmente pensando a didática, pensando atividades pedagógicas para a educação básica. Como a professora Aline colocou também,
esse tema da Comissão da Verdade, eu acho que ele fecha muito bem um ciclo, porque ele diz respeito a um processo de construção dessa pauta no Brasil que combina muito fortemente com a criação das Comissões da Verdade a partir do ano de 2011. Então, assim, se a gente for analisar cronologicamente, historicamente, a evolução, a luta desse tema no Brasil, de fato, as comissões da verdade, elas se situam como um paradigma temporal, um recorte temporal muito importante quando a gente fala dessa luta em resgatar esse legado da ditadura, né, e pensar como esse legado, esse presente, ele se perpetua o tempo presente, né, no hoje, né, nas instituições, nas práticas, nessa cultura autoritária, nessas culturas antirrepublicanas. Eu direcionei para a turma 2 textos, né? Um texto que faz um estudo assim, mais científico da Comissão Nacional da Verdade e de comissões estaduais criadas no período, que é da professora Cristina Buarque de Holanda, e um outro texto que já tenta desvendar as reações e repercussões desse movimento de memória e verdade com as comissões da verdade dentro do setor militar, né, que é o texto da professora Sonali Pasto. Os textos eles se combinam, tá? Então, quando um tenta fazer um mergulho, né, nas potencialidades, nos desafios e dificuldades de que foi esse trabalho das comissões da verdade, e o outro não. Tenta ver da perspectiva externa, né, como essa comissão ela se antagonizou com os militares, especialmente numa disputa de identidade, de memória e de narrativa sobre esse período. Mas para falar sobre Comissão da Verdade, é importante que a gente destaque que essa experiência ocorrida no Brasil é uma experiência muito tardia. O Brasil só teve sua Comissão da Verdade em 2011. Há outros países que também passaram por contextos de violações sistemáticas, conflitos armados, guerras civis, enfim, períodos de autoritarismo ou totalitarismo. Essas sociedades, esses outros países tiveram logo em seguida a finalização dessas situações de conturbação político-social, tiveram comissões que tiveram a missão de enunciar a verdade do que aconteceu, expor os fatos do que aconteceu naquele período, especialmente as violações praticadas pelo Estado, por agentes públicos do Estado, de violações de direitos humanos. Então, essas comissões elas tiveram um papel assim, muito mais próximo ao tempo dos fatos, no sentido de propor o resgate da verdade, de propor a responsabilização penal, criminal dos agentes envolvidos e também, por fim, né, garantir uma reconciliação, né, de que o país promovesse uma ideia de conciliação entre esses grupos que estiveram em oposição. Então, aqui no Brasil, a gente vê esse movimento um pouquinho tardio, mas o que diz a nossa legislação internacional, o direito internacional dos direitos humanos, as diretrizes da Organização das Nações Unidas, é que todas as sociedades, os países que perpassam por situações de conflito generalizado, elas devem implementar um conjunto de ações e mecanismos visando garantir uma democratização, que esses países, as sociedades, elas saiam de um ambiente de autoritarismo, de restrição de direitos, e elas passem para um ambiente de democratização, de garantia de direitos, de vigilância, né, de proteção dos direitos humanos. Então, para que haja essa transição efetiva, é necessário o cumprimento de algumas medidas. E o que nós concebemos como a chamada justiça de transição, que é um termo cunhado por vários pesquisadores como Ruth Taito, Paul Vanzil, que diz o seguinte: as medidas que devem garantir as transições democráticas, que é você efetivar a memória e a verdade, você resgatar a memória do que aconteceu e as violações, esclarecer como é que se deu as violações, por que, em que contexto, quais são as estruturas, as instituições públicas envolvidas, né, os agentes públicos envolvidos com essas violações, no eixo da memória e da verdade, o eixo da reparação, né, então você considera reparações pecuniárias, financeiras, reintegrar essas pessoas ao serviço público, conceder reparações simbólicas, pedidos de desculpa. Num outro eixo, né, que é o chamado eixo da anistia, no outro eixo, você, a partir desse resgate dessa memória, a partir de relatórios circunstanciados, você promover a justiça, outro eixo da justiça de transição, que é, de fato, você responsabilizar criminalmente e civilmente, e criminalmente, esses agentes do Estado envolvidos com essas perpetrações de violações, e, por fim, você fazer uma limpeza, vamos dizer assim, né? Um reordenamento da máquina estatal, as reformas institucionais, no sentido de mudar o perfil agressor, violador de direitos humanos de organismos militares, de forças de segurança pública, você mudar as instituições do Estado que antes estavam devotadas à prática das violações para que elas sejam instituições de fato
protetoras dos direitos humanos. Então, essa cartilha é uma cartilha que vem sendo implementada no contexto internacional há muito tempo. Se a gente for pensar as experiências nazifascistas, ver o Tribunal de Nuremberg nessa dimensão de justiça, veio, né, todo o movimento de memorialização na Alemanha nazista. Então a gente vê que esse processo foi um condensado histórico que criou a criação desse, né, que determinou a criação desses 5 mecanismos. Aqui no Brasil, esse processo ele tem se dado por uma luta muito frequente, muito renhida, desde o período de derrocada da ditadura militar. Lá em 1975, quando o regime já estava no seu período de início de uma espécie de distensão, então que a ditadura ela teve muitas fases, né? Teve uma fase de institucionalização, de consolidação, que foi de 64 a 68, depois de 68 a 74, 75, foi uma fase de recrudescimento, chamados anos de chumbo. E a partir de 75, a gente vê a ditadura caindo, né? Todos os pilares que assentavam a sua estabilidade, né, autoritária, vão caindo a partir do enfrentamento da igreja, da imprensa, né, de setores organizados, como movimentos, sindicatos. A gente vê um ressurgimento dessa esfera pública de oposição, e no Brasil, né, esse movimento se dá a partir do ano de 1975 com movimentos como o Movimento Feminino pela Anistia, de Terezinha Zerbini, com o Comitê Brasileiro pela Anistia, né, a CBA, com os comitês regionais, estaduais também em prol da anistia, que conseguem, né, a partir de uma demanda pela anistia ampla, geral e restrita, que basicamente era a volta dos exilados políticos e a libertação dos presos políticos, conseguiu garantir uma vitória, mas uma vitória parcial, tendo em vista que, ainda num sistema de contenção, a ditadura militar se apropriou dessa pauta de anistia ampla, geral e restrita e fixou uma anistia parcial para os atingidos, né? Então, uma parcela desse grupo de atingidos, eles foram beneficiados pela anistia como uma conquista social, mas também a ditadura aproveitou, né, esse gancho para estabelecer uma cobertura, né, uma blindagem, né, para que esses agentes públicos, especialmente militares, pudessem ser investigados, né, e responsabilizados pelos crimes cometidos em nome do Estado. Então, o que a ditadura conseguiu fazer, apesar da pressão política, foi estabelecer uma política de esquecimento, de negação desses crimes, né? Só que o que acontece? O movimento, a luta por memória, verdade e justiça, ela se dá muito pelos movimentos organizados de familiares de mortos desaparecidos, né, de perseguidos políticos dos próprios atingidos. Esse movimento no Brasil ele tem um horizonte temporal muito longo. Então, lá em 75 começa, veio o Marco de 79, importante com a lei de anistia, mas veio outros também, como em 85, a ampliação dessa anistia pela Emenda Constitucional 26, depois na Constituição de 88, que a Constituição brasileira de 88 reconhece que o período que durou de 46 a 88 foi um período de exceção, né, estabeleceu uma política de reparação. Veio em seguida, já nos anos 90, com a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 2001, com a criação da Comissão de Anistia, responsável por conceder reparações às pessoas perseguidas, e em 2011, esse coroamento desse processo com a Comissão Nacional da Verdade, que se dá também dentro da formalização do chamado Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi elaborado ainda durante o governo de Lula, mas que foi concretizado durante o governo de Dilma. Então, lá no PNDH3, Programa Nacional de Direitos Humanos, houve a estipulação dessa missão do Brasil, instituindo uma comissão da verdade com essa missão, né, de esclarecer as graves violações de direitos humanos ocorridas no Brasil. Desde Lula, mas não só com Lula, FHC, enfim, todos os períodos, né, de, vamos dizer assim, consolidação positivada de normativas que ampliam esse direito à memória, verdade e justiça, há um tensionamento, um conflito muito forte dos familiares dessas organizações, do governo com o setor militar. Então, lá em 95, com o reconhecimento de 140 mortos e desaparecidos políticos por FHC, houve também um movimento de intensa negociação com os setores militares. A mesma situação aconteceu com a criação do PNDH3. O governo federal tem que conciliar, né, tem que fatiar, mitigar essa política de memória e verdade para estabelecer uma relação circunstancial com as Forças Armadas. Essa mesma dificuldade ocorre em 2011 com tem um microfone aberto, com a criação da Comissão Nacional da Verdade. Porque a Comissão Nacional da Verdade, originalmente, ela foi concebida com uma missão muito clara de investigar
que aconteceu, de apontar mortos, apontar perseguidos e especialmente apontar perseguidores, perpetradores do Estado. Por quê? Porque o relatório seria um insumo, um subsídio para a atuação de uma outra etapa, que seria a etapa da justiça, que seria intentada pelo Ministério Público Federal. Então, a ideia: o Estado brasileiro, o governo municia de informações, capta documentos, subsídios, testemunhos, para que no segundo momento o Ministério Público Federal apresente e ajuize processos criminais de responsabilização. O que acontece no Brasil? Já nesse forte tensionamento com as Forças Armadas, essa pauta da justiça ela é esvaziada da lei que cria a comissão, na verdade, a Lei 12.528 de 2011. E a comissão ela fica muito mais com essa perspectiva de estabelecer uma política de reconstrução da verdade, da memória sobre esse período. E não uma verdade histórica, mas uma verdade factual, sem assumir posicionamento. Então, essa foi a tônica da criação da Comissão Nacional da Verdade. Então, lá quando Dilma, isso está muito claro no texto da professora Cristina Buarque, lá quando Dilma cria a Comissão Nacional da Verdade, num ato de imposição, de instalação, ela tentou ao máximo garantir a construção de uma imagem para os comissionados, para os membros dessa comissão, de que eles estariam atuando num regime de imparcialidade ativa, né? Que eles não teriam vínculo de pertencimento, vínculo de relação ideológica, política com nenhum dos lados. Por quê? Porque seriam integrantes da sociedade civil, de instituições do Estado, isentos. Então, por isso que Dilma nomeia quem? Gilson Dipp, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Por isso que Dilma nomeia quem? Nomeia o ex-procurador-geral da República. Dilma nomeia quem? Professores de universidades federais. E, mesmo com as mudanças de composição, tentou se manter esse padrão. Olha, nós não estamos indicando pessoas que foram atingidas, porque isso poderia pressupor uma atuação parcializada. Então, estamos nomeando os integrantes da sociedade civil, de instituições que podem oferecer esse estudo mais depurado. Então, por isso que ficou muito forte no debate da comissão a chamada reconstrução da verdade factual, em oposição à chamada verdade histórica. Então, a comissão ela não tentou ao máximo não fazer análises, tomar posicionamentos, seja de apoio idoso, por exemplo, à militância armada, ou seja, de crítica. A comissão ela tentou ao máximo trazer os fatos a partir da descrição das provas documentais que ela teve acesso. Por isso que o trabalho da comissão foi muito articulado e possível graças à Lei de Acesso à Informação, que é uma lei combinada com a Comissão Nacional da Verdade. Mas é o que acontece, gente. A comissão, né, a presidente Dilma, quando cria essa comissão, há uma assunção, né, da necessidade de reconstrução dessa história, né, de disputa dessa identidade nacional. Há uma verdade oficial, né, e uma verdade que foi cunhada pelos militares, de que o golpe de 1964 ele só se deu visando as Forças Armadas atender um clamor da sociedade brasileira, da imprensa, da igreja, enfim, do empresariado, visando afastar uma ameaça de implantação de uma chamada ditadura comunista, de que o Brasil estava vivendo um período de desordem, de anarquia completa, de desrespeito e violação à ideia de hierarquia e de obediência no âmbito das Forças Armadas, que havia um alinhamento claro dentro daquele contexto de Guerra Fria com países como Cuba, China e União Soviética, e por isso que as Forças Armadas, conclamada, né, convidada pela sociedade, teria dado uma revolução. Então, as Forças Armadas, elas disputam a construção dessa identidade e não tem como a gente falar sobre a ascensão do bolsonarismo e de grupos conservadores nesses últimos 15 anos se a gente relacionar com a Comissão Nacional da Verdade. Por quê? Porque a criação da Comissão Nacional da Verdade, ela serviu como combustível de criação da identidade dentro do seio militar. Tá? Então, as Forças Armadas e o texto da professora Sonali Pacho, ela aponta muito isso, né? Como as Forças Armadas, especialmente o clube militar, mas o clube militar ele reverbera a opinião do seu militar, né? Porque aos militares da ativa é proibido participar da política partidária, mas os militares que estão na reserva não, né? Eles podem participar, eles podem difundir informações. E o clube militar se colocou como a principal instância de reverberação dessa disputa narrativa e discursiva sobre a criação da Comissão Nacional da Verdade. Então, o clube militar, isso ficou muito claro na análise dos discursos que a gente viu nos textos, porque as Forças Armadas, elas
passaram a disputar essa memória no sentido de descredibilizar, deslegitimar a criação da Comissão Nacional da Verdade, chamando-a de Comissão da Mentira, Comissão Nacional do Revanche, Comissão Nacional da Meia-Verdade, especialmente recuperando muito de uma ideologia que ainda é muito presente nas Forças Armadas, que é chamada ideologia da segurança nacional, que estabelece o seguinte, que dentro do país há conflitos de interesse, que há um grupo não patriótico, né? Há um grupo anacionalista, que não é nacionalista, que seriam grupos imbuídos de ideologias estrangeiras, caso a esquerda comunista, né? A esquerda de um modo mais geral. Então, se lá nos anos dos 21 anos da ditadura militar, o esforço discursivo de que o inimigo interno era esse elemento de oposição, era o elemento indesejável, esse esforço discursivo ele é recuperado no tempo presente. Por isso que hoje em dia a gente vê até nas manifestações conservadoras, pró-Bolsonaro, bolsonaristas, a utilização dessa terminologia, né? Fora comunista, vá para Cuba, enfim. Então a gente vê a recuperação desse elemento de construção da identidade por parte dos militares. Então a identidade que é construída pelos sentimentos de pertencimento, de identificação desse grupo, se dá nessa antagonização do eu, que tem um arsenal de valores, de diretrizes, de princípios, com o outro que é diferente de mim. Então, gente, a ideia do inimigo interno, ela foi recuperada muito grande nesse processo de instauração da Comissão Nacional da Verdade e também de funcionamento da comissão, desde o início. Tá? Por isso que, durante esse período, se enunciou um debate do grau, né, dessas violações, né? Se o Brasil vivenciou uma ditadura ou uma ditabranda. Então, há historiadores, inclusive Marco Antônio Villa, que se coloca, né? Não, o Brasil não viveu uma ditadura, viveu uma ditabranda, que em comparação com o número de mortes, de execuções sumárias ocorridas em outros países do contexto latino-americano, o Brasil foi muito brando, sem considerar a extensão territorial do Brasil, né? E a diversidade, né? A perversidade criativa dos militares em implementar violações de direitos humanos muito variadas, a depender até da região, né? De acordo com a nossa diversidade social. Então, essa tese da ditabranda insurgiu também como um mecanismo discursivo de contraposição da criação da Comissão Nacional da Verdade, e há um outro também esforço discursivo que é a ideia da teoria dos dois demônios, né? De que a Comissão Nacional da Verdade ela deveria estruturar metodologicamente seus trabalhos, tanto para investigar as violações cometidas pelo Estado, por agentes do Estado, como também para investigar o outro lado, né? Quais teriam sido os crimes cometidos pelos militantes de esquerda. Essa teoria dos dois demônios ela não encontrou vocalização dentro da Comissão Nacional da Verdade, porque a lei estipula que o Estado tem a missão de investigar agentes do Estado. Tá? Então, ao Estado de Direito, né, é determinado que os seus agentes públicos, os seus servidores públicos, eles ajam de acordo com a lei. Então, matar, sequestrar, ocultar cadáver, praticar violências sexuais, prisões ilegais, estariam à margem da lei. Então, cabe ao Estado, no poder de autotutela, investigar os crimes que o próprio Estado cometeu. Essa daí é uma missão constitucional, estabelecida por nossa Constituição e pela lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. Por isso que investigar os militantes de esquerda não estaria dentro desse escopo, considerando especialmente que a maioria deles foram sentenciados, julgados, presos, naquele período ainda, e também de acordo com a legislação autoritária de então. Mas, apesar de todos esses embates, essas disputas, essas limitações conceituais que aconteceram na Comissão da Verdade, essas escolhas metodológicas, teóricas da Comissão Nacional da Verdade, a gente vê que houve um movimento de proliferação de comissões da verdade no Brasil como um todo. Então, assim, a professora Cristina Borch de Holanda faz um levantamento de, no mínimo, 100 comissões. Eu acredito que são um volume muito maior. Se não for considerar a criação de comissões universitárias, vinculadas a sindicatos, a associações, a prefeituras, a governo de estado, a poderes legislativos, câmaras municipais, assembleias legislativas, entidades de direitos humanos, a gente vê um número muito maior de comissões, e que é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Enquanto outros países, comissões eram comissões de Estado vinculadas a poderes centrais, no Brasil não. Houve uma proliferação, né, dessas comissões, que se dão tanto numa estratégia de antagonização com as limitações da Comissão Nacional da Verdade, como também num movimento de influência, né, de exemplo. Olha,
A organização tal criou uma comissão, um sindicato criou uma comissão da verdade lá no estado da Paraíba. Vamos criar uma semelhante aqui, porque a gente também quer descobrir um pouco de nossa história. Então, o movimento se deu nessas duas vertentes. Primeiro, por quê? Porque a Comissão Nacional da Verdade, ela estabeleceu essa missão de construir a chamada história factual e não a verdade histórica. Concepção distinta, né, de análise crítica, né, e de valoração do que foi aquele período. De outro modo, a Comissão Nacional da Verdade ela tentou fazer um trabalho muito mais para o campo investigativo, né, de técnica investigativa, técnica científica, estabelecendo um corpo de assessores egressos de instituições de ensino superior, egressos de universidades, assessores, especialistas, historiadores, cientistas políticos, em contraposição a outras comissões que foram formadas mais por atingidos, né, e que tiveram essa missão de estabelecer o seu trabalho de recuperação da memória como uma estratégia de memorialização, de exposição pública desses fatos, né? Então, se a Comissão da Verdade, Rubens Paiva, de São Paulo, tomava o depoimento de atingido numa audiência pública que acontecia na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, com transmissão, enfim, para tentar extrair daquele testemunho, daquele depoimento, um ato de aprendizagem para a coletividade, a Comissão Nacional da Verdade procurou estabelecer um mecanismo mais restrito, mais secreto. Então, as entrevistas, os depoimentos eram tomados basicamente pelos integrantes da comissão. Então, essas metodologias são metodologias que estabeleceram diferenças nesse movimento de proliferação. Há também um movimento também diferente, que a Comissão da Verdade ela teve uma visão muito restrita do que seriam as violações de direitos humanos, o que seriam as graves violações de direitos humanos. O que é violar direitos humanos durante uma ditadura, um regime de repressão ditatorial? Para a comissão, seriam as violações que estão descritas no direito internacional, que é o que? A ocultação, sequestro, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver, violência sexual e prisão ilegal. Para as outras comissões, como a comissão da UFRN, violação de direitos humanos seria, sabe o quê? Seria você exonerar um professor em razão de circunstância política. Seria você prender um aluno dentro da UFRN. Seria você praticar uma violência psicológica, uma violência emocional. Seria você impedir um estudante de terminar seu curso de graduação. Então, para a nossa comissão, a noção de violação de direitos humanos era uma noção muito mais singularizada. Havia o recorte universitário para entender essas violações. Para a Comissão Nacional da Verdade, não. Por isso que o trabalho dela, o trabalho assim, em termos de volume, se deu muito para estabelecer essas violações que eu falei para vocês. Há capítulos especializados que foram mais esforços individualizados de membros, né? Que resgatou um pouco da repressão contra o movimento negro unificado, contra a população negra e periférica no Brasil, contra as populações indígenas, como o movimento LGBT, contra, enfim, esses outros recortes sociais. Então, outras comissões tentaram enunciar isso contra crianças, tentaram enunciar essas outras faces, né, da repressão da ditadura militar. Então, há essa outra diferença muito marcante nesse movimento de diversificação aqui no Brasil. Obviamente que todas essas comissões, apesar das diferenças, todas elas tiveram grande reação do setor militar. No caso da Comissão Nacional da Verdade, mesmo tentando não estabelecer um confronto, um tensionamento direto com as Forças Armadas, porque o governo, né, a Comissão Nacional, na verdade, ela foi criada por Dilma Rousseff. Ela estava no poder, ela é a presidente da República. Dentro do Ministério Civil dela havia o Ministério da Defesa, né? As Forças Armadas que estão situadas dentro de uma cadeia de comando dela. Então, ela tinha que também compatibilizar, adequar os interesses, né, dela, de fortalecer a atuação da Comissão Nacional da Verdade e também de não antagonizar com o setor militar. Apesar de que eu entendo que as concessões, né, as dificuldades, por exemplo, de obrigar as Forças Armadas a reconhecerem publicamente essas graves violações, a realizarem pedidos de desculpa, eu acho que a radicalização, só de criar a Comissão Nacional da Verdade já foi uma radicalização. O que viesse depois seria consequência. Tanto é assim que se aponta que a criação da Comissão Nacional da Verdade é um dos elementos que explica o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Né? Por quê? Porque é nesse processo que Jair Bolsonaro, ele cresce dentro do Congresso Nacional. Bolsonaro, todas as visitações que a Comissão Nacional da Verdade fazia em locais de tortura, Bolsonaro ia. Ele ia e gravava, né? Ele ia e gravava, fazia briga, fazia um enfrentamento dentro do Congresso, né?
como fez enfrentamento com a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, né, como ele fazia. Então, assim, a pauta política do setor conservador, que nós chamamos atualmente de bolsonarismo, que está dentro da política brasileira, ela é um grupo político que se antagoniza com a política de direitos humanos de modo macro. Qualquer política de direitos humanos, de democratização, de ampliação de acesso, de respeito, de inclusão, de garantia de direitos, eles vão se antagonizar. Seja para mulheres, para a população idosa, população com deficiência, LGBT, enfim. E a Comissão Nacional da Verdade não foi diferente. Então, é importante que a gente fale um pouquinho desse processo aí de relacionamento, porque o que a gente tem atualmente é o seguinte, uma dificuldade do próprio Estado reconhecer que ele foi autor dessas violações. Ano passado, a ministra-presidente do Superior Tribunal Militar fez um pedido de desculpa numa solenidade pública, né, reconhecendo a atuação da Justiça Militar nessas violações. Porque veja no Brasil, que o regime militar ele foi um regime altamente institucionalizado. Toda a legislação autoritária, toda a perseguição estava na legislação, né? Os atos institucionais, atos complementares, a legislação de exceção. Eles utilizaram também das instâncias judiciais para aplicar essa legislação, inclusive a justiça militar. Então, a relação entre o sistema de justiça e o autoritarismo é muito forte no Brasil. Então, ela fez esse pedido de desculpa e ela recebeu forte reação de representantes das Forças Armadas dentro do STM, que demonstra que há uma dificuldade de reconhecimento desse passado, né? Então, a gente se pergunta, né? Como a gente pode construir um Estado 100% democratizado, né, que respeite os direitos humanos, se o próprio Estado, especialmente o campo militar, não tem a capacidade de reconhecer os excessos que cometeu. Até para que as Forças Armadas admitam que estão vivendo dentro da égide da Constituição, do regime democrático de direito, é necessário que ela se distancie desse passado. Mas o que a batalha discursiva faz? A batalha discursiva, ela não enxerga esse período, essas repressões políticas, como algo do passado, ou algo praticado por sujeitos específicos, né? Há uma questão discursiva que coloca a construção da memória sobre o período como enfrentamento direto às Forças Armadas. Então, esse é o debate que se tem, né? Falar sobre ditadura, falar sobre esses legados, essa herança, é fazer um enfrentamento à instituição Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Então, a gente tem essa dificuldade aí. O que a gente pode fazer em termos de reconstrução da nossa sociedade, das nossas instituições, para que reconheça isso daí. E aí, gente, nesse movimento, eu cito para vocês a criação da Comissão da Verdade da UFRN, que se deu num movimento muito assemelhado, né, desse chamado comissionismo, que é a categoria teórica criada por Cristina Buarque de Holanda. O comissionismo, só tem no Brasil o comissionismo, né? Essa proliferação de comissões da verdade. E aqui não se situa, né, dentro de uma proposta muito assemelhada para análise que ela pauta, né? Que uma comissão foi incentivando a criação de outras comissões, uma outra comissão. Aqui, gente, em 2011, após a criação da Comissão Nacional da Verdade, um grupo de estudantes do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante entregou uma carta à reitora Ângela Paiva Cruz, antiga reitora, solicitando a instauração de uma Comissão da Verdade no âmbito da UFRN, com a missão de investigar essas violações na UFRN, tendo em vista que a instituição foi criada poucos anos antes da eclosão da ditadura militar de 64, né, e que também registrava na sua memória dos servidores, de professores e alunos essas violações. A reitora cria, atendendo essa recomendação, e cria a comissão com essa tarefa. Vamos investigar o que aconteceu na universidade e ajudar a Comissão Nacional da Verdade. Essa comissão foi criada dentro de uma composição também, volto a estabelecer relação, né, paradigmática com a ideia que criou a Comissão Nacional da Verdade. Vamos criar um grupo de comissionados, de membros imparciais. Então, a comissão da UFRN não tinha nenhum atingido, né? Ela foi criada por professores antigos, professores do campo da história, professores do campo da educação, professores do campo das ciências sociais, do direito, representante de estudantes, né, que eu atuei durante um período como representante dos estudantes, representante dos funcionários e dos professores, e também dos campos do interior. Então, a comissão ela teve esse recorte, tentando ser imparcial, apesar de que
Esse recorte é um recorte interessante quando a gente pensa no contexto de uma universidade, mas também é um recorte que ele assim não privilegia, não torna protagonista essas pessoas que foram atingidas e que estão há muito tempo fazendo essa luta, né? Mas a comissão foi criada, ela funcionou durante 2 anos e meio, publicou um relatório, né, com essas violações, o relatório que a professora Aline colocou está disponível aí na internet, e, enfim, a comissão conseguiu avançar. Há limitações no nosso relatório, há muitos aspectos de pesquisa documental que ficaram descobertas, assim, a comissão ela não conseguiu concluir a sua pesquisa integralmente, porque nós estamos falando de 21 anos de ditadura militar e que encontrava na universidade um espaço de resistência. Tá? Desde 64, com a criação das comissões sumárias de inquérito, se visualiza o seguinte: olha, a Universidade Pública Federal Brasileira é leivada de elementos comunistas de esquerda. Então, a gente tem que disputar as informações que correm aí, a gente tem que fazer uma depuração, uma operação limpeza. Então, em 64, a universidade sofre essa primeira operação limpeza com a retirada de alguns professores, né, com a exoneração. A professora Margarida Cortez é uma delas, né, da educação. Era professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Natal, agregada ao UFRN, professor Luiz Maranhão, professor Moacir de Góes, também da educação. Então, a gente tem um histórico muito grande de uma atuação contra, né, a educação, os alunos da universidade que participavam das campanhas educacionais. A professora Aline tem uma pesquisa muito substancial sobre esse assunto. Então, a ditadura ela vê esse espaço da universidade como espaço de sensível. Então, ali há muitos elementos indesejáveis. Por isso que a ditadura, ela recrudesce, né, criando mecanismos específicos para controlar o debate político, né? Então, há controle das entidades de representação estudantil, ao decreto-lei 477 de 69, né, que visa expulsar membros das comunidades com atuação política. A universidade estabelece o veto político nas contratações de professores por meio das assessorias de segurança e informações, órgãos setoriais do SNI, nas instituições. Enfim, a ditadura, né, tentou depurar e estabelecer uma política de contra-informação, né? Então, se os valores de esquerda encontram difusão nesses espaços, cabe a nós estabelecermos uma política de contra-informação, que é controlar essas informações que circulam e também difundir a nossa ideologia, por meio da criação de disciplinas obrigatórias, né, como era o caso de disciplinas de organização cívica brasileira, né, OSPB, né, Organização Social Brasileira, que tinha essa missão de quê? De trazer o debate sobre a revolução, né, que foi dada uma revolução, que as Forças Armadas elas atuam como mecanismo de salvaguarda, né, da soberania nacional. A comissão teve limitações, né, ela não conseguiu ampliar o número de testemunhos, né, foram 51 testemunhos, mas pouco para a realidade da universidade, não se conseguiu estudar de forma minuciosa toda a documentação que foi angariada em arquivos públicos, né, do Rio Grande do Norte e também espalhados pelo Brasil. A comissão não conseguiu avançar na recuperação dos arquivos da antiga Assessoria de Segurança e Informações, né, que há um paradeiro aí não identificado, possivelmente a documentação segue sendo suprimida, né, do acesso público, né, uma limitação do acesso, né, aos arquivos. E a comissão, assim, ela propôs algumas recomendações, especialmente de continuidade das investigações. Então, a comissão colocou: é necessário que a reitoria monte editais de incentivo a grupos de pesquisas para continuar essa investigação. Da mesma forma que a Comissão Nacional da Verdade fez. Olha, a nossa comissão fez muito, mas não fez tudo. Ainda há um grande leque de investigações que devem ser feitas. Então, né, é necessário criem comissões de continuidade, de seguimento, né, e até hoje também na Comissão Nacional da Verdade essa recomendação não foi implementada. Outros foram de cunho mais simbólico e pedagógico, né? A professora Aline estava, né, na homenagem, na diplomação póstuma de 2 ex-alunos que foram presos, né, e mortos à época, José Cinton Pinheiro, do curso de Pedagogia, e Emanuel Bezerra dos Santos, do curso de Ciências Sociais, que foi uma recomendação desde 2015 da comissão, que foi também resgatada por um grupo de professores, né, e a reitoria abraçou e fez esse ato, que foi um ato, assim, simbólico, foi um ato, assim, muito
bonito, que foi o maior que eu vi em toda a história da universidade, de reposição e reparação da memória deles e da própria UFRN, porque a dimensão, gente, dessas trajetórias não são dimensões apenas individualizadas, não. Esses indivíduos, eles pertencem a um todo e eles compartilham um projeto de sociedade do país, né? E a morte, né, a perseguição dessas pessoas é a morte de uma ideia, é a morte de um projeto, é a morte de uma luta em prol de um país mais justo, mais igualitário, mais fraterno. Então, de um membro da instituição, né? De alguém que fazia parte da instituição e tentava contribuir para o crescimento do país. Então, a reparação dessas figuras assume uma dimensão muito maior do que a dimensão individual, a dimensão familiar, assume a dimensão comunitária da sociedade. Então, a memória, ela é feita por isso. E no nosso contexto da UFRN, dentro dessa disputa de memória de lembrar e esquecer, foi muito mais esquecido, né? Houve uma opção muito mais por recalcar esses episódios, deixá-los esquecidos por uma circunstância localizada, né? De certa forma provinciana, de relações com antigos dirigentes universitários, né? Com antigas famílias, com grupos políticos partidários, enfim, a universidade tentou não mexer nesse assunto que identifica como um vespeiro. Mas no tempo presente, com um engajamento da comunidade, a instituição conseguiu fazer, né, breves, porque são situações pontuais, mas grandes, superdimensionados avanços, né? O caso da retirada também das homenagens a dois presidentes, Emílio Garrastazu Médici e Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, que foram homenageados com a titulação máxima da UFRN, que é o título de doutor honoris causa. Em 2025, o Conselho Universitário cassou, anotando na sua decisão que eles eram responsáveis por uma cadeia de comando dessas violações, como apontado pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade. Gente, no tempo presente, quais são as questões que emergem, né, para finalizar essa minha fala? Assim, a latência do cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que fez muitas recomendações, algumas foram cumpridas, deixar aqui cumprimentos que não se relacionam diretamente com esse período da ditadura militar, mas que tem uma relação, porque dizem respeito à atuação das forças de segurança pública, que é a institucionalização das chamadas audiências de custódia, tá? A Comissão, na verdade, fez uma recomendação em 2014. Houve também, há uma previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, de, após a prisão em flagrante, o sujeito detido de ser apresentado no prazo máximo de 24 horas à autoridade judiciária, para a autoridade judiciária verificar se permanece os requisitos de prisão provisória ou se pode, caso de liberação, e também de controle externo na atividade policial. Então, o juiz ele tem a missão de olhar para a pessoa detida e ver se ela tem alguma marca de tortura. Por quê? Porque é muito comum haver violações, né, torturas, agressões físicas durante o período da detenção inicial pelos policiais. Então, isso foi uma conquista que se relaciona com a Comissão Nacional da Verdade. A questão da extinção da chamada lista tríplice para a escolha dos reitores, que recentemente foi abolida, né? Lista tríplice prevista lá na Lei de Reforma Universitária de 68, né? Caiu, e a gente viu que durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro foi muito utilizada, nomeando terceiros colocados nessa lista tríplice e integrantes fora da lista tríplice, né? Como foi o caso do IFRN, né? Em que se nomeou um reitor interventor fora da lista sobre alegações, né, de discussões jurídicas em torno da eleição do professor Arnoldo. Então, isso daí foi outro debate, mas há outros, como a questão da desmilitarização da polícia militar, a questão da formação desses contingentes com conteúdos de direitos humanos, enfim, a atuação mais humanizada da polícia. Enfim, há várias outras questões que ainda estão pendentes de cumprimento, né? Então, isso se coloca no tempo presente. E tanto se coloca no tempo presente que, na última Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada no mês de dezembro de 2025, foi aprovado, né, a reinstalação da Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Verdade. Então, caberia ao presidente da República, isso está previsto para ser incluído agora, nesse Plano Nacional de Direitos Humanos, que vai ser atualizado, que não é atualizado desde 2009. Não é atualizado. Então, nessa atualização, um dos eixos da política de direitos humanos no Brasil seria a reinstalação dessas comissões da verdade no Brasil,
Se vai ser instalada ou não vai ser instalada, vai depender também das circunstâncias políticas, porque, volto a dizer, falar de memória e verdade é falar de um processo de intenso conflito e de negociação que o poder central, que o governo federal estabelece com as Forças Armadas, tá? Há avanços que se dão por pressão da sociedade civil, mas esses avanços eles são negociados. São negociados. Há figuras que participam dessa negociação no Brasil, Nelson Jobim, que foi ministro do Supremo, foi ministro da Defesa, enfim, ele é um dessas, foi ministro da Justiça também, ele é uma dessas figuras que estabelece esse canal de negociação. Mas ainda a gente tem uma pauta, né? A gente tem ainda a dificuldade de acessos integrais aos arquivos públicos, há também um trabalho de localização de restos mortais, a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos tem um volume muito grande de remanescentes humanos que estão pendentes de localização, de identificação e restituição às famílias. Então, a política não está completamente concluída. Hoje, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, que concede essas reparações, tem se aberto a novas perspectivas de atingidos. Então, se a Comissão de Anistia especialmente reparou financeiramente as pessoas que foram perseguidas em contextos urbanos, rurais, pessoas individualizadas, há uma abertura cognitiva a outras singularidades que foram perseguidas, como os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? Então, há uma frente aí possível de avanço. E há uma dificuldade de enfrentamento disso no Brasil como um todo. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos o Comitê Estadual pela Memória, Verdade e Justiça, criado pela governadora Fátima Bezerra. Esse comitê tem Janassá como presidente do comitê, professora Margarida Maria Dias de Oliveira, professora da UFRN, como vice-presidente, e eu como secretário, professora Ceissa como integrante, mas há uma dificuldade muito grande de trabalho, pela falta de condições, porque é um trabalho que é um trabalho também de pesquisa, né? De escuta de depoimentos, de busca de documento. Então, o comitê não tem nem sala, não tem nem sede, não tem à disposição bolsistas, não tem estrutura para funcionar. Então, a gente faz algumas ações, debates, enfim, atividades, mas são atividades também pontuais. Por quê? Porque você pesquisar é você investir. Isso requer investimento público, dinheiro público para pagar bolsista, pagar pesquisa em arquivo, produção de livros, de audiências públicas, tudo isso, né, carece de um investimento. Então, dentro do estado do Rio Grande do Norte, há essa dificuldade, mas a gente também tem que destacar os nossos avanços, né, professora Aline? E a gente avançou muito nessa pauta. Eu acho que a UFRN, ela conseguiu criar uma rede de pesquisadores em muitas áreas, direito, na educação, nas ciências sociais, né, sobre esse tema, e a gente segue se apoiando aqui. Eu vou encerrar minha fala, abrindo o prazo para as perguntas. Ok, professor Juan, muito obrigada pela exposição até aqui. Já tem algumas perguntas no chat, eu anotei uma série de coisas, porque é um tema que não está encerrado, né? Pelo contrário, a gente tem uma pauta, como você sinalizou aí no final, extensa, e que é preciso alguns anos de pesquisa ainda e de investimento para poder avançar nessa pauta, né? Então, eu acho que por isso que ele mexe tanto conosco, enquanto professores, investigadoras, investigadores, mas também socialmente, né? Embora, para mim, o que ainda é uma dificuldade muito grande da própria sociedade brasileira compreender a necessidade de se investigar mais sobre esse período, porque o nosso processo de transição foi esse processo negociado. Foi esse processo que os militares saem do poder, mas há uma impressão de que nada se altera, de que as coisas muito mais continuam do que rompem, né? E que não atinge diretamente, muitas vezes, a imagem desses militares diante da população em geral, né? O próprio olhar sobre as Forças Armadas não se altera devido a esse período, pelo menos via de regra, olhando de forma mais geral,
quando a gente compara com outros países da América Latina que teve um encolhimento das Forças Armadas, que passou por processos de uma mudança mesmo na forma como a sociedade olha para essa parcela das Forças Armadas. Diante disso tudo, um comentário que eu acho que é importante destacar é quando você fala assim, Juan, na UFRN a gente tem o relatório, por exemplo, e depois a gente não avança muito nas ações, né? Isso acontece na UFRN, acontece em outras instituições. Me parece, e aí eu estou falando mesmo como levantando a hipótese, que é como se esses relatórios encerrassem o movimento. É uma compreensão contrária do que era o objetivo dos relatórios. Porque o objetivo do relatório a gente provoca, aponta aqui fatos que foram levantados, indica encaminhamentos e esse processo segue. Mas não, é justamente o contrário. Não, tem o relatório, a gente concluiu, cumprimos nosso dever, burocratiza o processo, encerrou, fechou, não tem por que continuar mais. Isso, é claro, que tem uma série de intenções por trás, né? Como você foi citando ao longo da sua fala. Mas, para quem não pega o relatório para ver, por exemplo, a primeira impressão que tem é de que, mas não já teve uma comissão? Já teve, saiu um relatório e tudo, é como se encerrasse aí. Então, eu penso que é um ponto para a gente levar em consideração. O objetivo dos relatórios era que o processo continuasse, e não que o processo se encerrasse com a publicação desses relatórios, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, duas questões, Juan. Uma você já tocou nela, agora na tua fala final, que é os possíveis motivos para o não avanço dessas comissões, de algumas comissões do Rio Grande do Norte, seja a nível estadual, seja em nível municipal. A professora Jeane estava comentando aqui no chat, por exemplo, que Natal teve a criação de uma comissão em 2014 que não foi adiante. Ela foi criada, foi formalizada, mas não conseguiu avançar, né? E no Rio Grande do Norte a gente também teve, nos anos 2010, a criação a mobilização para a criação de uma comissão e tal, que também não conseguiu avançar. Quais os possíveis motivos? Você sinalizou para a gente um deles, mas se você quiser retomar, eu acho que é importante para a gente pensar. Uma outra questão, tem mais duas questões no chat, então eu vou colocar logo as minhas, a Farredoso aqui aproveitando a palavra, e faço as do chat, e aí se você quiser, você pode responder em bloco. Uma outra, levantando recentemente, para ver a quantas andavam a questão da compreensão do STF sobre a lei de anistia e tudo mais, que considerou constitucional lá em 2010, eu localizei uma notícia no site do STF de um processo que está sob a relatoria do Flávio Dino sobre a partir do conceito de crime permanente, né? Os crimes considerados crimes permanentes, de permanência, se eles estariam ou não cobertos pela lei de anistia, ou considerados a partir da lei de anistia, né? Eu andei procurando mais, não cheguei ao resultado. Eu acho que eles não chegaram ainda ao julgamento desse processo, mas se você pudesse comentar um pouco para a gente a respeito, até mesmo do ponto de vista jurídico, dessa concepção do crime de permanência, do crime permanente, porque me pareceu uma possibilidade de uma brecha, mesmo considerada a lei de anistia, para levar a julgamento os responsáveis pelos crimes contra os direitos humanos durante a ditadura. Então, eu acho que é um tema que tem me inquietado desde que isso foi levantado agora recentemente no STF. São as minhas duas perguntas. Então, e tem uma pergunta do Rafael. O professor Rafael pergunta aqui em que medida que a prorrogação do tempo processo dos documentos produzidos pelas Forças Armadas prejudicou os trabalhos das comissões da verdade pelo Brasil. Que você comentasse um pouco sobre isso. Em que medida essa prorrogação do tempo para acesso dificultou conhecer essa documentação. E o professor Ricardo, que pediu para que se você poderia fazer uma relação entre o golpe militar e o que foi o golpe contra a Dilma, né? Me parece que talvez pensando esse alcance dos militares. A gente viu nas aulas anteriores, inclusive na aula da professora Larissa,
que o golpe teve um financiamento, o golpe é ditadura, um financiamento de grupos civis muito grande, inclusive de empresariado, do alto empresariado, como o Ultragás, que ela citou, e outros. Mas a gente não pode, em função dessa participação civil, diminuir também o que foi a manutenção desse estado de ditadura pelas próprias Forças Armadas, ou uma parcela das Forças Armadas. Então, eu acredito que o Ricardo está tentando entender justamente isso, essa influência dos militares no golpe de 64 e no golpe contra a presidente Dilma Rousseff. São essas 4 perguntas que estão presentes aqui. Vamos lá, vou tentar responder de modo conciso. Aline, primeiro, assim, respondendo a sua questão que você colocou, né? Porque há uma dificuldade de avanço, né, dessa pauta, né, dessa política de memória, verdade e justiça no Brasil, especialmente quando a gente considera que os relatórios, de fato, eles se colocaram muito mais como um ponto final do que como um ponto e vírgula, né? Se a gente for tratar sobre o FRN, né, eu acho que a reitoria, enfim, não entende bem que isso daí seria a missão da própria a gestão, né? Continuar essa tarefa, né? Ficou algo como a depender do interesse individualizado de um pesquisador, de um professor, de um grupo de pesquisa, enfim, né? Ficou uma coisa muito mais assim voluntarista do que uma política institucional, né? Eu percebi muito isso no contexto da universidade. Essa questão do envolvimento, né? Continuidade e envolvimento da sociedade civil no tema foi um debate muito grande que acompanhou a nossa Comissão da Verdade e a Comissão Nacional, né? Nossa comissão, por exemplo, nós fazíamos audiências públicas com a participação muito baixa, né, dos alunos, dos professores, enfim, audiências públicas que participavam 30 pessoas, enfim, a gente chegou a notar isso daí. A explicação disso daí pode ser uma explicação, primeiro, de uma dificuldade, assim, de compreender que há uma relação, né, desse passado com o presente, né? Assim, as práticas autoritárias, o patrimonialismo, né, uma atuação autoritária das polícias, essas violações que se concretizam contra minorias sociais, elas não são padrões culturais que se explicam apenas pelo presente, né? São estruturas, são dinâmicas estruturais da sociedade brasileira que vem de muito tempo. A tortura ela não nasce com a ditadura, apesar de que a ditadura a institucionalizou, né, como uma máquina, como um mecanismo, um instrumento de operação. Como também o racismo ele não nasce, né, no tempo presente. Ele tem uma raiz da experiência de mais de 200 anos de escravização. Então, eu acho que a gente tem que tentar ver por essa lógica, sabe? Essa dificuldade, né, de apropriação política. Eu acho, como a gente discutiu aqui até semana passada aqui no campus, que, primeiro, há uma dificuldade de entender que essa ditadura ela teve uma espécie de influência, né, de impacto para todo o contexto da sociedade brasileira. As pessoas, quando pensam na ditadura, pensam, não, a ditadura só perseguiu o militante de esquerda do Partido Comunista, né? Então, a visão às vezes é muito localizada e não há uma dificuldade de compreender que essa ditadura não, ela infundia um sistema econômico de concentração de terra, de renda, enfim, a gente consegue, né, sentir esses reflexos não apenas desse ponto de vista político-ideológico, né, mas, enfim, da estrutura fundiária do Brasil econômica, né, que tem uma estrutura muito concentrada e desigual. Acho que há um projeto muito forte nas instituições, né, de avanço de uma formação apolítica dos nossos estudantes, né? Os estudantes eles recebem um volume de informações e às vezes o objetivo da formação se torna um objetivo de uma realização individual, pessoal, sem se relacionar com um projeto, né? Um projeto de universidade, com um projeto de país mais inclusivo, mais distributivo. Eu acho que a gente pode explicar isso daí mesmo por uma questão política, sabe? Da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela tenta fazer uma espécie de asepsia com esses assuntos, né? Não interessa, é coisa do passado. Há uma batalha narrativa que infelizmente, tem muitos adeptos no Brasil, né, de que esse tipo de pauta é mimimi, é revanchismo, é recuperar o passado, que isso já está enterrado, que tem que virar. Aí, às vezes, até dentro da universidade, a gente escuta isso, né?
Então, esse pensamento autoritário, conservador, está muito forte na nossa sociedade. E as nossas universidades, elas não estão insuscetíveis, né, a essa influência. A gente sabe que tem, né? Então, eu acho que a sociedade brasileira vive um pouco a mais disso daí. Mas, né, para dar assim, uma injeção de ânimo, a gente tem grupos que se mobilizam. Tem grupos que se mobilizam. Lá na Conferência Estadual de Direitos Humanos, estávamos um grupo se mobilizando politicamente para levar essa pauta, como isso se mobiliza em outros fóruns de direitos humanos. Né? A gente está fazendo esse processo aqui. Né? Então, isso não boa parte da parcela da sociedade não se interessa, mas a gente está se interessando, a gente vê a importância, porque, Aline, a gente trabalhar esse tema não é só falar sobre o passado, não. A gente falar de um passado que se presentifica, né? Que se repete, um passado inacabado, um passado aberto, né? Que está no presente e se aponta a permanecer no futuro, né? Então, eu acho que esse liame de tempos históricos que faz recuperar esse passado, né? Pensar nessas questões, fazer sentido no tempo presente, né? Quando a gente vê a morte de Marielle Franco em 2018, as circunstâncias da morte de Carlos Marighella, em 69. Quando a gente vê, enfim, o assassinato, né, de desaparecimento de Rubens Paiva, quando a gente vê a situação que aconteceu com a maioria e com tantos outros, no Brasil tem um universo muito grande de pessoas desaparecidas, a gente vê que há muitas permanências, né? E a ideia da gente resgatar esse passado é a gente chamar a atenção disso daí, olha, se a gente não tratar, se a gente não colocar os nossos problemas na mesa, a gente não tem como evitar. A gente vai evitar, a gente vai cair, vai permanecer. Né? Haverá continuidades e a nossa sociedade vai continuar a ser autoritária. Então, esse aspecto, esse liame, como Cristina chama, né, de profilaxia, esse papel. A comissão ela não vai, né, não é só você resgatar a memória que você vai solucionar os problemas de um país, né, mas há um contributo, né, do país entender, especialmente como essas estruturas de opressão, esse poder, ele se manifesta dentro do Estado. Então, a tarefa é essa, dizer assim, olha, o Estado tem esse padrão, um padrão que perpetua elementos autoritários de um passado recente. Então, vamos trabalhar esse tema. Então, acho que é mais ou menos isso também. Então, essa pauta, ela avança, mas ela avança muito pouco, porque ela está muito nichada ainda. Mas continuaremos a fazer nosso trabalho. Com relação à questão, ali que você colocou dos chamados crimes permanentes, o Supremo Tribunal Federal, em 2010, quando ele declarou que a Lei de Anistia de 79 foi recepcionada pela Constituição de 88, ele estabeleceu algumas teses que são muito combatidas no campo da historiografia, especialmente de que a Lei de Anistia ela foi produto de uma conciliação entre as partes, né? Que as partes resolveram conciliar, botaram um ponto final nisso daí e a anistia veio. Né? Enfim, é muita dificuldade de compreender isso daí, tendo visto que nós vivíamos um período também autoritário. Mas aí, essa brecha que você coloca, né, do entendimento de Flávio Dino, que ele é o relator, eu acho que há uma chance muito grande disso ser concretizado, está ainda em deliberação na turma, né, que Flávio Dino pertence. Alexandre de Moraes, né, já também emitiu o voto concordando com essa interpretação de que os crimes ocorridos pós 1979 não são abarcados pela lei. Por exemplo, se um crime aconteceu em 1980, ele foi anistiado, né? A lei de anistia 79 anistia crimes futuros, não. Então, esse marcador temporal. E a segunda questão é a questão dos chamados crimes permanentes, que os efeitos se prolongam no tempo, que é o caso do crime, né, de desaparecimento e de ocultação de cadáver. Né? Enquanto não cessar o desaparecimento, enquanto não se revelar o resto mortal, os crimes continuam no tempo. Né? Então, a lei de anistia também, ela não pode anistiar um crime que ainda nem terminou, né, que ele está acontecendo neste exato momento. Então, eu acho que há a abertura disso daí. Acho difícil ter uma responsabilização concreta, apesar de que acho que vai ter, né, responsabilização se essa brecha for consolidada, e esse entendimento vai repercutir para todas as outras instâncias e motivar a atuação mais forte do Ministério Público Federal, que tem um grupo de trabalho só sobre esse assunto, né, e que infelizmente as ações estão sendo trancadas do Ministério Público. Então, assim, o que é de bom, né? O que seria de produtivo, né? Com o avanço desse entendimento, é que o judiciário teria que firmar, né? Primeiro, teria que convocar testemunhas sobre esses acontecimentos. Essas testemunhas, elas não têm o mesmo compromisso que tem uma testemunha quando vai dar um depoimento voluntarista, né? No depoimento judicial, não.
há um dever de falar a verdade, né? Então, aí é uma chance muito forte de você conseguir resultados concretos na elucidação desse passado. Enfim, é um avanço, né? Porque tudo isso comunica a nossa sociedade e as nossas instituições. Né? Então, quando veio aí a condenação pelos atos de 8 de janeiro, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, da alta cúpula das Forças Armadas que foi condenada, gente, isso é muito paradigmático. Esse é um aviso às futuras gerações. Assim, olha, o Brasil, esse passado de impunidade, é um passado, né, uma cultura que não vai ser perpetuada. Por quê? Porque a gente tem uma instituição forte do Estado que vai atuar, e atuou. Mas esse daí, essas conquistas, elas não têm nenhuma garantia de não retrocesso, que a gente viu o retrocesso semana passada, né? Com a aprovação do PL da dosimetria, que tenta aí, né, dar garantias reais de progressão de regime, diminuição de pena e progressão de regimes para essas pessoas que foram condenadas. Enfim, mas há uma mensagem, essa mensagem é importante ser colocada. E partindo daí, falo das similitudes dos golpes, né, dos 64, 2016 e 2023, né? Eu acho que esses tentativas de golpe, elas se dão contra projetos de país, né, de um país assim que tenta estabelecer uma democratização, uma ampliação de garantia de direitos, como foi lá em 1964, com a discussão das reformas estruturais, né, agrária, educacional, universitária, tributária, que vinha crescendo muito no governo de João Goulart. Então, havia discussão de remessa de lucros, né, havia um componente de nacionalismo muito forte na política, no desenvolvimento do país, e eu acho que foi esse projeto aí que foi fraturado. Como também há um projeto também de sociedade, um projeto nacional desenvolvimentista, que foi muito forte com Dilma Rousseff, né? Então, com Dilma Rousseff conseguiu articular no Congresso Nacional de estabelecer um regime de partilha, né, dos royalties do pré-sal e que esses royalties seriam todos vertidos para a educação. Há um projeto ali, né? Um projeto de investimento, de ampliação das... Imagine se nós estivéssemos angariando esses royalties do pré-sal até o tempo presente. Pronto. Primeira coisa do golpe 2016 que foi feito foi um projeto de José Serra que mudou o regime de repartição dos royalties. Né? Então, assim, a gente vê quais são os reais interesses. Os reais interesses não é apenas tirar um grupo político, não. Há um interesse econômico de fundo. E esse mesmo interesse econômico de fundo que caminhou para a tentativa de golpe em 2023. Então, há um centrão, um grupo conservador, que está vinculado ao agronegócio, a parte do setor empresarial industrial brasileiro, há um grupo religioso super conservador, né, que tenta manter o status quo. Né? Então, quando vem um governo de viés esquerda, né, que prega ampliar acesso, que prega a solidariedade, que prega direitos humanos, a gente vê que as elites elas se acomodam, né, e rompem os limites da lei e da Constituição, né, para garantir o status quo e a manutenção do seu poder. Então, acho que essas similitudes são essas, são projetos de sociedade, de país, que entram em conflito e esse setor conservador, a elite brasileira, quando ela se vê tensionada, ela se vê desestabilizada, ela vai lá e rompe a lei. Né? Então, foi em 2064, foi em 2016, foi em 2023, enfim. Né? Mas as nossas instituições, pelo menos em 2023, conseguiram resistir, o Supremo especialmente conseguiu resistir, e só resistiu porque em 2016 ele deixou passar o golpe de Dilma, só resistiu em 2023, por quê? Porque a existência do próprio Supremo é uma questão de autopreservação, o próprio Supremo se viu aí na possibilidade de fechar, né? Então, assim, eles nos fecham, a gente garante essa transição, né? E por fim, deixa eu ver aqui, o comentário de Jeane, né, sobre a questão da Comissão da Verdade. Eu acompanhei Jeane, né, que foi uma das integrantes. A comissão também sofreu com a mesma coisa que o Comitê Estadual da Verdade tem sofrido no tempo presente, que é a falta de recurso. Para você ter uma pessoa que trabalhe, que faça, que construa o comitê, você tem que deixá-lo dedicação exclusiva, você tem que reduzir o tempo de trabalho dele, né? Você tem que dar uma sala, você tem que investir dinheiro, recursos, né? Então, acho que se explica assim, é muito bonito você criar um papel, mas você não dá condições, né? Então, fica uma comissão para inglês ver, né? Então, se você não dá substancialmente infraestrutura, né? É a mesma coisa de não criar. Então, a gente pode problematizar isso. Por que Carlos Eduardo não deu essa estrutura? Porque ele criou, que afago ele quis fazer com a criação dessa Comissão Municipal da Verdade. Que afago? Ele quis fazer um afago a quem? Porque ele não investiu. Quais eram os grupos que a gente pode hipotecar esse boicote?
Ele boicotou porque havia algum grupo político lá na Câmara Municipal que era contra. Então, você criou, mas não dê dinheiro. Não, não mexa nisso daí, não. Tá? E, por fim, a questão de Rafael, né, sobre né, como o acesso à documentação prejudicou o trabalho da comissão, assim, a gente não sabe muito bem qual é a documentação que está no âmbito das Forças Armadas. Eu não sei o que tem dentro da 7ª Brigada de Infantaria, o que tem dentro do 16RI, da Base Naval de Natal, da Base Aérea, não sei a documentação que eles não têm, porque ninguém entra. Ninguém entra, não nesses arquivos, ninguém sabe muito bem o que tem. Há suspeitas até que há material da universidade dentro da 7ª Brigada, a gente não consegue nem ter acesso. Imagine, se nós conseguimos recuperar 20 anos de produção de documental da ASE, que possivelmente está teria descoberto muitas coisas, né, dessa dinâmica repressiva na UFR. Então, muita coisa deixou de ser contada, essa história local contada, primeiramente reconstruída, né, pela falta de documentação, né, pela política de esquecimento, né, que se dá com essa ocultação. Ok, professor Juan. Tem a professora Lore, queria lhe fazer uma pergunta diretamente. Eu vou abrir para a pergunta de Lore e, em seguida, aí a gente vai passar para o encerramento em virtude do nosso teto de horário, que já ultrapassamos um pouco. Professora Lore, fique à vontade. Boa noite. Juan, foi muito boa a sua exposição, gostei muito. Agora, é aquele problema sempre que a gente vê, que é o político, né? Que, na verdade, os entraves todos estão sempre sendo colocados de forma política. Porque se abriu a chance dessa pesquisa começar a acontecer foi na época da Dilma, né? E aí a gente entende muito bem porque Dilma teve na própria pele, né, a situação de ter sofrido tortura, ter sido presa e tal. Então, é uma situação completamente diferente, quer dizer, mesmo que o Lula tenha sido também, né, também sofreu alguma coisa, mas, na verdade, a postura do Lula sempre foi diferente. Então, a gente vê que no governo dele as coisas já não andam como poderiam andar, né? Que eu acho assim que nesse governo deveria estar mudando a situação, né? Principalmente porque houve um avanço no sentido agora nesse último golpe, né? A tentativa de golpe em que houve uma reação e tal, e se atingiu pela primeira vez as Forças Armadas, né? Então, é a primeira vez que a gente vê que as coisas mudam nesse sentido. Eu queria lembrar também que eu vi, eu não sei, Aline, se você viu essa questão do processo do Dino, do Flávio Dino, você viu no YouTube, porque eu lembro de que eu vi, e eu vi uma argumentação muito clara dele, no sentido de... Quer dizer, a argumentação dele era tão clara já, que parecia que a coisa já tinha sido aprovada. E depois a gente vê no final que não foi aprovada ainda, né? Então, é interessante a gente observar, né, que ele tem uma argumentação bem clara nesse sentido, né, em relação a esses crimes que não prescrevem, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque é um argumento que a gente tem também, no sentido do quanto é importante nós resgatarmos essa história toda, essa parte da nossa história que ficou, né, sendo escondida, na verdade, né? Porque a gente não tem nem acesso às informações, né? A gente vê que as Forças Armadas ainda permanecem, né, no sentido de ficar ocultando, né, ocultando esses dados. Então, tem esse problema. O que você vê, como é que você vê, vamos dizer, num próximo governo, que seja governo Lula, a possibilidade de a gente avançar mais nesse sentido? Será que a gente poderia fazer algum movimento, alguma coisa nesse sentido, para poder avançar? Porque eu estou vendo, na verdade, que os torturadores, né, eles estão morrendo, né? Porque eles já estão velhos. Alguns já morreram, né?
E é uma coisa que é super importante nós resgatarmos para justamente impedir que isso aconteça novamente, né? Então, eu pergunto para você, você vê alguma perspectiva, você que está dentro, né, da comissão e tal, você vê alguma perspectiva nesse sentido? Posso falar? Sim. Professora Lore, Obrigada. uma satisfação tê-la aqui, né, como interlocutora privilegiada aqui, né? A professora Lore tem um arsenal, assim, de vivência pessoal e familiar, quando a gente fala da repressão da ditadura militar contra estudantes, né, contra as universidades. Professora, questões que a senhora colocou aqui foram muito boas, né? Que aí é uma análise, assim, de perspectiva, né? De futuro do avanço dessa pauta. Eu acho que, assim, esse primeiro governo Lula, eu senti que essa pauta teve uma dificuldade de expansão dentro do governo, né? Basicamente, Lula não tocou muito nesse assunto. Aliás, quando ele teve a oportunidade de falar, ele preferiu dizer para manter, né? Manter assim, olha, mantém isso de lado, né? Não vamos falar, não vamos assanhar as Forças Armadas, enfim. Porque eu acho que ele está dentro de um contexto de governabilidade muito sensível, né? Ele não tem grandes maiorias no Congresso, não é uma maioria fidelizada, tanto não é que ele, semana passada, né, houve a rejeição, né, do seu indicado para o cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que como ele vê essa base governista muito volátil, né, muito suscetível à mudança, ele tenta não tensionar. Dilma tensionou. Né? Dilma, ela chega, desde quando ela exerceu o Ministério da Casa Civil, ela começou a articular a criação do projeto de Memórias Reveladas, ela mandou todo o acervo da ABIN, do Antigo Serviço Nacional de Informações, para o Arquivo Nacional, ela começou a se movimentar nessas políticas de acesso a arquivos. Foi Dilma Rousseff. Isso deve ser tributado a ela, né, como a professora Lore colocou aqui, né? Então, ela teve um papel muito mais forte nessa pauta daí, obviamente, porque ela foi uma atingida direta, foi uma militante e foi atingida diretamente, foi presa, torturada. Então, ela conseguiu levar isso como uma política, né, de Estado, e como foi, né, a criação da Comissão Nacional da Verdade e o relatório entregue no final da gestão dela, né? Contextualizo que a entrega desse relatório se deu pós-eleição, num processo de discussão da validade da eleição feita por Aécio Neves. Então, a crise que Dilma começou a experimentar, tem gente que aponta 2020, 2013, com aquelas jornadas de junho, outras pessoas apontam que é a partir do fim das eleições que ela ganha com a margem apertada de Aécio Neves, e ele começa a desestabilizar o governo, pedindo recontagem de votos, enfim, ele passa a ser uma oposição ferrenha no Congresso Nacional. E apontam que é nesse final de 2014 que é entregue o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que ela já bate com as Forças Armadas. Aí quando vem 2015, né, esse processo contra ela vai ganhando volume, vai até chegar no final do ano, quando o processo é aceito, enfim. O general Vilas Boas, né, comandante do Exército, começa a fazer negociações, né, inclusive Bolsonaro tributa a ele, né, a saída de Dilma, né. Então, assim, há um movimento aí que a gente também não pode desassociar esse enfrentamento que ela fez com a queda dela. Com relação a essa situação de Lula, eu acho que se houver reeleição, que eu acredito muito que ele vai ser reeleito, eu acho que é uma zona assim, mais propícia, sabe? Uma conjuntura política, histórica mais propícia. Por quê? Porque ele vai ter sido reeleito, né? Então aí é um reforço, né, de um mandato de mais 4 anos, né? Um processo de aglutinação das forças dentro do Congresso Nacional, que os partidos à base desse presidencialismo de coalizão querem cargos nos ministérios, nas secretarias. Então, eu acho que ele consegue avançar, não muito, porque eu acho que não é do perfil dele. Não é, o perfil de Lula é um perfil muito de conciliação, né? Ele não faz esse enfrentamento, mas eu acho que nós, enquanto sociedade civil, como universidades, a gente tem que brigar pela política de direitos humanos. Se esse PNDH4 sair, então, assim, é o grupo de direitos humanos que tem que lutar, porque se a nossa pauta está sendo boicotada, brecada, dos outros também estão sendo boicotados. Então, acho que lutar para que haja promulgação no PNDH 4. Porque se tiver o Plano Nacional de Direitos Humanos com essa missão, aí já vai ser outro fôlego, né,
para a sociedade civil reivindicar o avanço da política, né? Eu acho que é isso aí que aponta. Com relação ao julgamento, né, da aplicação da prescrição, os crimes permanentes, está havendo uma votação, né, que não foi concluída no âmbito da segunda turma do STF, Flávio Dino é relator dessa ação, da questão da aplicação da lei de anistia. Eu acho que vai sair. Eu acho que o Supremo está só tentando encontrar um melhor momento para concluir esse julgamento. E esses temas que o Supremo se debruça, levantam tanto a oposição, né, esse setor conservador, que essa negação do nome do Messias está dentro desse contexto. Tipo assim, ele se enxerga que o Supremo é um protagonista também na discussão política do país. Ele foi alçado esse papel de protagonista pela Constituição de 88, como o último intérprete da Constituição. Então, veja só, o Supremo é formado por juristas que têm um pensamento mais conservador, mais progressista, mais de centro, mais de esquerda, enfim, e é a composição que vai dar o entendimento do Supremo. Tá? Então, dizem que se Flávio Bolsonaro for eleito, ele vai aumentar de 11 para 16 ministros, para ele nomear 5 e ter a maioria. Né? Porque se ele nomear 5, aí ele já tem 2 lá, aí serão 7. Né? Aí o Congresso Nacional diz o Davi Alcolumbre, né, como se comenta, ele diz que não vai aceitar mais indicação de Lula, só vai aceitar indicação de quem ganha a eleição. Então, se o Bolsonaro ganhar, ele já vai indicar mais. Então, se ele for aumentar, né, já os que ele já tem, e com essa cadeira vaga, e as que vão surgir com as aposentadorias, eles têm a maioria do Supremo. Então, o Supremo vai ser o quê? Vai fazer a política deles, né? Vai fazer assim. E eu estou dizendo que o Supremo aqui não tem garantia de nada, não. Que o Supremo, né, mude entendimento, fique mais assim, recrudesça mais, né? Deixe-se de se debruçar, né, em pautas, né, polêmicas, deixe de judicializar a política, né? Politizar a justiça. Enfim, eu acho que a gente está vendo um período muito paradigmático e a gente teria que estar lutando para a indicação do indicado de Lula, viu? Porque o Barroso se aposentou ano passado e assim, eles estão tentando esticar a corda até outro presidente ganhar a indicação. Então, veja vocês, o absurdo. O Supremo está desfalcado, né, para privilegiar um grupo político aí. Então, é isso, o cenário é esse aqui, mas é o nosso cenário, professor. Ele está aqui, né, a Aline, todo mundo aqui, discutindo esse assunto, né, e levando essa pauta. Acho que ele está fazendo o nosso dever de casa. Somar forças, né? Disputa. Se é disputa, não está perdido. Não. Essa questão aí do STF, aí, uma nova indicação, eu acho que a única chance é nós irmos para as ruas mesmo e exigirmos, né? E aí eu queria ver, se entrar uma mulher negra, se eles vão poder se colocar contra, porque aí é uma situação extremamente complicada também para o Senado de criar outra situação de rejeição. Eu acho que valia a pena. Mas, professora, mas vejam você que isso é uma atribuição do presidente do Senado Federal, pautar a sabatina. Ele pode muito bem deixar em banho-maria, segurar. E é o que ele vai fazer. Se indicar, ele vai segurar até depois de outubro. Eu acho que se a gente for para as ruas, não. Tá? Porque aí é uma situação que muda. Veja você que a gente foi para as ruas para a votação do PL da dosimetria, em todas as capitais do Brasil. Pronto, passou 2 meses, eles derrubaram o veto. Mas tínhamos que ir mais uma vez. A gente com certeza, que ir de novo. Com certeza. E aí é que eu acho que faltou, sabe? A gente ir à rua já não é segurança e se a gente não for, aí que a gente vai, né? Tem que ir novamente. Que demanda engajamento político, né? É o engajamento aí que é o mais importante. Mas é isso aí, obrigada, né? Gente, eu queria agradecer enormemente ao professor Juan pela participação, pela gentileza, pela partilha que fez conosco na noite de hoje. O pessoal que assistiu aqui, o pessoal que ainda vai assistir, vai ter o privilégio de acompanhar esse debate, que é só a pontinha, né? Porque tem muito mais que a gente poderia estar avançando e adensando nas discussões. Com a nossa gratidão por esse momento de hoje.
E convidar as pessoas que estão aqui para continuidade. A gente encerra hoje o primeiro bloco, o primeiro módulo. E semana que vem a gente entra na temática específica de pensar os materiais didáticos. Então, na semana que vem a gente recebe o professor Artemilson. O professor Artemilson vai falar sobre a avaliação do livro didático, como olhar para esses materiais didáticos e enxergar ou não enxergar a abordagem que é feita em relação à ditadura. Então, foi? Convidar todas as pessoas a se fazerem presentes e agradecer novamente a Juan. Se você quiser fazer sua fala final, Juan, fica à vontade. Espero que nos encontremos mais vezes. É só para agradecer, professora Aline, pelo convite e me colocar sempre à disposição. Os debates são muito qualificados, né? Há uma densidade assim, teórica, conceitual muito grande das nossas discussões interdisciplinares que envolvem direito, a educação, a política, enfim. Acho que a gente consegue passear, né, por várias áreas. E é isso, gente. Vamos assim, profissionalizar cada vez mais, né, essas iniciativas e fica aqui os meus parabéns para a comissão, né, para os professores, professora Aline, né, que está coordenando esse projeto fantástico, né, para formação, né, de professores. E é isso. Muito obrigado, gente, pela atenção. Obrigada, Juan. Vou encerrar aqui a gravação.